Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você, futuro servidor público, está assistindo esse vídeo. Já agradeço imensamente a sua presença aqui nessa nossa live número 19, onde continuamos cada vez mais buscando tratar de assuntos jurídicos que têm caído de forma recorrente em provas de concurso para auxiliar você a não errar as matérias na hora da prova. E hoje, especialmente, eu vou tratar sobre os poderes da União. Mas antes de começar, já quero que os senhores dêem um like aí, dá um coraçãozinho, fala se o áudio tá bom, se a imagem está boa, porque eu preciso desse retorno para a gente continuar. A vocês que estão lá no meu Facebook, no meu YouTube, também muito obrigado por estar aqui nessa gravação da live. E hoje nós vamos dar prosseguimento tratando de algumas peculiaridades que envolvem o artigo 2º da nossa Constituição Federal. Então vamos começar a nossa jornada. Meus amigos, primeira observação. Quais são os poderes da União? Quais são eles? Lá o artigo 2º da nossa Constituição Federal elenca como 3 grandes poderes o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Estes são os 3 poderes da União. Maravilha. Eduardo, então, a live hoje é só para saber quais são os 3 poderes da União? Sim ou não? Claro que não. Hoje nós vamos falar de algumas peculiaridades que envolvem as questões dos poderes da União. Falando quais são as competências, falando sobre a teoria dos freios e contrapesos e deixando claro algumas pegadinhas que podem cair em prova, especialmente daqueles que tentam concursos públicos na área municipal. Tá bom? Vamos lá então. Primeira grande observação, que está lá no artigo 2º, informa lá que os poderes da União, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles são poderes independentes, porém devem atuar de forma harmônica. O que quer dizer isso? Independência é falar que nenhum poder manda no outro, que nenhum poder tem maior relevância que o outro teoricamente. E falar que eles têm que trabalhar de forma harmônica é deixar claro que por mais que sejam independentes, que nenhum mande no outro, é necessário se realizar um trabalho conjunto, um trabalho em que se objetiva o bem público, a boa gestão, uma gestão proba, reta, leal. É importante que os poderes trabalhem de forma conjunta, auxiliando um ao outro no que diz respeito à condução da administração. Então, além de serem poderes independentes, eles têm que trabalhar. E o poder judiciário, e o poder legislativo, e o poder executivo, o que eles fazem? Primeira grande observação. O poder executivo, ele tem a função de administrar. É o poder executivo que realiza a administração de tudo que envolve o bem público. Então, a função primária do executivo é administrar. Maravilha. Já, por sua vez, o poder legislativo, ele tem a função primária de legislar. O que seria legislar? Criar leis, criar normas que vão regular o convívio social na nossa sociedade. E por que é importante falar sobre essa função primária? Porque essa é a maior função do legislativo, criar leis. Cada vez mais, leis que têm gerado discussões no que diz respeito ao âmbito social. Já por sua vez, o poder judiciário tem como função primária realizar julgamentos em casos concretos. Basicamente, o poder judiciário tem a função de dizer o direito nos casos que se leva à chancela do poder jurisdicional. Eduardo, maravilha. Eu já entendi as funções primárias. O executivo, ele vai administrar. O legislativo, ele vai criar leis, legislar. E o judiciário tem a função de julgar. Maravilha. Só que tem uma grande ponderação que eu tenho que fazer.
Quando fala de trabalhar os poderes de forma harmônica, deixa claro que por mais que eles sejam independentes, a atuação de um vai poder afetar a atuação como um todo da gestão, da administração pública. E deve-se buscar, deve-se objetivar, realizar uma boa gestão e uma boa organização de todos os poderes. Para não ter dúvida, o Poder Executivo em âmbito federal é exercido pelo presidente e vice-presidente. No âmbito estadual é exercido pelo governador e vice-governador. No âmbito municipal é exercido pelo prefeito e vice-prefeito. Poder Legislativo, no âmbito municipal, é exercido pela Câmara dos Vereadores. No âmbito estadual, é exercido pela Assembleia Legislativa. No âmbito distrital, pela Câmara Legislativa. E no âmbito da União, se divide naqueles que representam o povo, que seriam a Câmara dos Deputados, e aqueles que representam os estados, que seriam os senadores da República, o Senado Federal. Por sua vez, o Judiciário, existe uma divisão em instâncias, que são 4, sendo o teto o STF e a base a primeira instância. E além disso, nós temos o Judiciário Federal, o Judiciário Estadual. Primeira pegadinha, principalmente para você que vai tentar provas na área municipal, ou você que tenta provas como um todo e pode vir a cair uma questão desse assunto. Não existe poder judiciário municipal. Esta é a primeira pegadinha que eu já quero falar para os senhores. Não caiam no erro. Não existe poder judiciário municipal. Poder judiciário só existe em âmbito estadual e também em âmbito federal. Então, e também no distrital tem. No âmbito municipal não existe poder judiciário. Ah, Eduardo, mas eu conheço na minha cidade, tem um fórum, lá tem a Justiça Comum, lá tem a Justiça Federal, lá tem a Justiça Trabalhista. Maravilha, mas não é municipal. Ela vai ser ou estadual ou vai ser da União e ter em sua estrutura física algo na sua cidade, mas o município não tem poder judiciário. E ainda agora, falando do poder que a gente tem de trabalhar de forma harmônica, surge a teoria dos freios e contrapesos. Mas sobre essa teoria eu quero falar daqui a pouco. Por quê? Porque agora, antes de continuarmos nossa jornada, eu tenho que te deixar claro uma oportunidade imperdível, que você não pode perder. Que oportunidade é essa? Receber material para concurso público, material que é pago, mas receber isso de forma gratuita, de graça, sem gastar um centavo. Receber questões, receber editais, receber observações, questões motivacionais, entre outras questões fundamentais na sua caminhada. Sabe onde você vai achar? Lá no meu Telegram. Você que está aqui no meu Instagram e decidiu mudar de vida, deixar de bater na trave, decidiu que esse é o ano em que você vai ser aprovado, corre no link da minha biografia depois dessa live, clica para já ir direto para o meu Telegram. Você que está no YouTube, desce aí embaixo, tem um link que é só clicar aí para o Telegram. Lá a gente tem planner, tem PDF, tem material exclusivo, então não perde essa oportunidade. Já quero falar para você aí que está no meu canal do YouTube, se inscreve no meu canal, curte, compartilha, manda para o máximo de pessoas possíveis, que todas as quintas e domingos lá no meu YouTube tem vídeo novo disponibilizado. E também não deixe de combinar com todo mundo que quartas-feiras, às 19h, nós temos um encontro marcado aqui, na live no Instagram. Mas agora, voltando ao nosso assunto, eu quero falar para você da teoria do freio e contrapeso. Que teoria seria essa? Os poderes, eles são independentes, mas tem que ter uma harmonia. E aí, por mais que cada um exerça algo, como nós já falamos das competências e atribuições primárias dos poderes, o que acontece? Um limita a atuação do outro, para manter uma harmonia. Vamos dar um exemplo? Sim. O poder executivo, a função primária dele é administrar. Porém, ele também tem uma função de controle indireto, claro, da parte legislativa. Por quê? Porque os projetos de lei, projetos de emenda, projetos que vão ser posteriormente colocados em vigência no Brasil, eles passam por um período em que o presidente, o governador, o prefeito, ele analisa e vê se existe compatibilidade com o ordenamento jurídico, se ele entende que está sendo respeitado, por exemplo, a vontade da população, se ele entende que aquilo é legal, que é constitucional.
o presidente, o governador, o governador e o prefeito, perdão, eles têm a possibilidade de, inclusive, vetar um projeto de lei. Mas é claro, quem tem o poder primário de legislar é o legislativo. Ele veta e esse veto vai ser discutido posteriormente pelo legislativo. Mas aí está uma forma de controle em que o executivo exerce na atuação do legislativo. Não que ele seja maior, mas é uma forma de ir segurando esses poderes na sua atuação. Vamos falar do legislativo também. O legislativo tem a função, competência primária de fazer leis. Porém, por exemplo, tem a função de se auto-organizar, que seria a função administrativa sua, e também, especialmente, em eventuais excessos do Executivo e lá do STF, poder julgar impeachment daqueles que foram eleitos. Então, por exemplo, como já aconteceu no Brasil e recentemente tivemos o caso da Dilma Rousseff, o impeachment foi julgado. Primeiro se abre a possibilidade de prosseguir pela Câmara dos Deputados, mas a votação foi feita pelo Senado. Então é o Legislativo tendo essa força no que diz respeito à conduta do Executivo. E o Judiciário não faz essa teoria do freio contrapeso, não? Faz sim. Por exemplo, o Legislativo, quando cria uma lei, pode chegar ao Judiciário para se analisar, por exemplo, se aquela lei está ou não de acordo com a Constituição. E, eventualmente, se for entendido que aquela lei que foi criada pelo Legislativo não está de acordo com a Constituição, será declarada a inconstitucionalidade daquela norma. É a garantia da supremacia da nossa Constituição exercida pelo Judiciário em eventuais leis que vão sendo criadas pelo Executivo. Ou então, quando pelo Legislativo. Aí o Executivo publica um edital para concurso público que exista algo que choque com algum princípio ou norma constitucional. Por exemplo, abrir um concurso público exigindo que para a mulher passar tem que comprovar, por exemplo, que ela é virgem. Não poderia permitir que isso ocorresse, porque estaria, primeiro, criando uma distinção entre homens e mulheres, e segundo, estaria atentando à própria dignidade de qualquer ser humano, se exigir eventualmente uma comprovação de virgindade de uma mulher. Isso não seria, em momento algum, aceito no que diz respeito ao dia a dia jurídico. E, eventualmente, se um edital viesse a ser aberto com determinada situação deste caso, eventualmente se buscaria a chancela jurisdicional do Estado, que declararia nulo aquele edital, determinando a reabertura. Os poderes, eles são estes, não podemos deixar dúvidas e cair em pegadinhas, então fique atento só para não confundir. E lembrem-se da grande observação para não errar: não existe poder judiciário municipal. Essa matéria já está com vocês. Logo mais em outros encontros, vamos tratar especificamente de cada um desses poderes em outras aulas, falando das peculiaridades mais minuciosas no que diz respeito ao Executivo, Legislativo e Judiciário. Então fiquem atentos. E agradeço a todos que estão aqui. Muito obrigado a sua presença. Vamos embora. Não esquece de correr lá e participar do Telegram para receber material gratuito. Material que é pago, eu forneço lá gratuito no meu Telegram. Não perca a oportunidade. E quem ainda não está lá no meu canal do YouTube, corre lá, se inscreve, dá um like. Me ajuda muito na minha jornada. Compartilha ao máximo para todo mundo. E não esquece, lá no YouTube, ativa o sininho de notificação para você ser informado dos vídeos novos que vão sendo postados. No mais, agradeço a todos e peço qualquer observação, ponderação, dica, conselho, assunto que queira ver aqui no nosso bate-papo, me manda no meu privado, seja no Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, onde for. A sua opinião é fundamental. Agradeço a todos, me despedindo e desejando um ótimo dia, ótima tarde e ótima noite, a depender da hora em que você, futuro servidor público, está assistindo esse vídeo. Vamos todos rumo à aprovação. Um grande abraço.